Estamos aqui para mais um programa Conversa de Laboratório. Sou eu, Graciela Sanjutá, professora, doutora, estudando o tema Conciliação Trabalho-Família, escritora, professora e coordenadora do curso de Psicologia aqui do Unibrasil Centro Universitário. E tenho a alegria de compartilhar aqui essa conversa com o nosso egresso e docente aqui do curso de Psicologia, professor Thiago Canuto. Olá, um prazer estar aqui hoje com vocês, falando um pouquinho sobre ansiedade e angústia. Nós vamos começar dialogando a respeito o que acontece nesse contexto sócio-histórico que favorece tanto o aparecimento da angústia, o aparecimento da ansiedade, até do que trata a ansiedade, do que trata a angústia, se existem aí diferenças que poderíamos marcar entre ela. Eu começaria dizendo que quando a gente fala da ansiedade, a gente consegue com mais facilidade nomear do que trata. Ela marca e aparece diretamente através de sintomas físicos ou psicológicos. Por exemplo, sentimos marcas da ansiedade através da sudorese nas mãos, sudorese nos pés, coração mais acelerado. Já quando a gente fala da angústia, a gente está falando daquele algo que escapa. A gente tenta falar dela e fica difícil. Dia desse, meu filho de 6 anos, diante de uma situação difícil, depois de um mês da morte do avô, ele dizia: mamãe, estou sentindo algo estranho. Ele tentava nomear como estou sensível. Eu falava: Pedro, acontece algo com você especificamente no seu corpo? Ele não conseguia nomear uma dor em um lugar específico, Alguns têm até dor no estômago, dores de cabeça, quando estão no extremo da ansiedade. Então, essa dificuldade de nomear, que às vezes a gente vai usando até outras palavras para tentar dar nome, eu acho que é da ordem, entendo que é da ordem mais da angústia. Você gostaria aí de comentar sobre a ansiedade? Muito bem, professora Graciela, complementando, trazendo um viés também cognitivista, que é a abordagem que eu trabalho, poderíamos entender a ansiedade numa tipologia de crenças que a pessoa tem a respeito do seu futuro. Normalmente são crenças, uma forma de pensar, um filtro do qual essa pessoa tem de enxergar a sua vida, obviamente que tem a ver com a história de vida dela, e normalmente ela vê situações futuras, ela cria situações futuras do qual provavelmente ela interpreta que não dará conta, ou seja, são situações que ela percebe uma ameaça, um perigo, seja se essa ameaça ou esse perigo real ou somente imaginário, e ela também tem crença a respeito de si que ela não tem a capacidade para resolver essas situações ou ter as habilidades necessárias para passar dessas situações. Já a angústia, nós podemos ver uma aproximação maior com uma fonte vinculada à tristeza, e normalmente o que perpetua na angústia normalmente são crenças mais voltadas por uma desesperança, de uma falta de sentido, seja na situação atual ou até em questões mais existenciais perante a vida. E o que será que acontece nesse momento histórico que as pessoas estão tão ansiosas e tão angustiadas? Olha, uma das marcas que não somente eu, mas vários teóricos têm falado é a liquidez do nosso momento histórico. Sim. Ou seja, nós estamos num tempo onde as coisas se esvaem, ou seja, onde as coisas são líquidas, onde as coisas não têm uma forma muito bem definida. Lembrando que agora há pouco eu falei sobre essas tipologias, seja da ansiedade ou seja da angústia, ou seja, as pessoas necessitam de formas de estruturação da mente para dar nome às coisas. Se eu preciso dessa necessidade para ter minimamente um controle sobre mim, vamos imaginar como que eu vou dar nome numa coisa que não tem forma. Ou seja, a liquidez da nossa sociedade atual. Então, aquilo que eu nomeei ontem já precisa de outro nome hoje. E também precisa de uma posição diferente a cada momento. Ou seja, a sociedade demanda de mim, eu interpreto essa demanda da sociedade e me coloco numa posição de estar sempre numa necessidade contínua de transformação, ou seja, um ser que também necessita de uma certa liquidez. E uma coisa que nós temos que entender, apesar de nós somos passíveis de transformações, nós temos estruturas muito estáveis com o tempo, ou seja, que não são líquidas. Que não tem essa flexibilidade toda, essa adaptabilidade. Eu até diria que hoje parece que vigora esse imperativo de que você tem que continuamente conquistar e atender uma demanda emergente. As pessoas têm cada vez menos espaço para escolher, para poder dizer eu estou aqui, eu estou lá. É como se viesse algo muito forte da ordem do ser, de que continuamente você precisa conquistar mais diplomas, ter mais acesso aos meios de consumo que te dá lugar na sociedade. Então você fica muito em função de um ter, de um devo. Quantas vezes as pessoas têm oportunidade, considerando assim, seu último mês, quantas vezes você escolheu e disse, eu quero fazer isso, eu gostaria, passa por um viés da minha escolha. Então nós viemos muito assoberbados, com todo o nosso tempo tomado por demandas pessoais,
familiares, por demandas profissionais, e que tempo nós dispomos para fazer o que de fato nós escolhemos. Contemplar uma paisagem, fazer uma caminhada na praia, fazermos a atividade física que gostamos, ou até nos alimentarmos tendo tempo para desfrutar o sabor do alimento e não ao mesmo tempo estarmos olhando as mensagens do celular e respondendo ao nosso chefe ou colega de trabalho. Então entra também algo marcante que eu acho que é a entrada da tecnologia, que nos toma todo o tempo, estamos num lugar estando em outro, com pensamento. Muito bem, Graça. Trouxe uma coisa que é muito importante, viés cognitivista, que são os imperativos, que são a internalização de algumas regras que nós entendemos. A partir do momento que eu entendo dessa fluidez, dessa liquidez, cada vez menos me dá a oportunidade, a possibilidade, através da interpretação dessa realidade externa e interna, de estar no aqui e agora. Né? E uma das grandes questões que a gente encontra no consultório justamente são pessoas que estão extremamente ansiosas perante a sua vida e têm uma dificuldade de estar, inclusive naquele momento no consultório, falando sobre si. Porque há sempre uma necessidade de estar num tempo que não seja esse tempo do agora. O presente. Porque o presente, ele se esvai. E as pessoas normalmente se fixam em um passado onde vem um viés enferrujado, um viés onde as coisas não fluíram como elas gostariam, e um futuro do qual a única certeza de que nós temos é simplesmente a nossa não existência. Ou seja, não existe um aqui e agora. Existe uma fluidez muito grande que em alguns passos não nos permite e não nos autoriza, e às vezes nós não nos autorizamos a estar justamente no aqui e no agora. E você ainda me faz lembrar o quanto é difícil nós nos colocarmos nessa posição de termos um quebra-cabeça que não encaixa. A gente está continuamente se movimentando freneticamente para dar conta do quebra-cabeça montado. E esquecemos que às vezes é exatamente o quebra-cabeça desmontado ou o ter algo ainda por fazer, por conquistar, que nos move, que nos traz algo de saúde mental, algo de possibilidade. Por que não podemos faltar? É possível viver dessa maneira que todo o tempo nós temos que atender a todos? Atender no contexto familiar, atender no contexto do trabalho? Quem sabe não partimos aí para pensar um pouco em caminhos. Então, o que poderíamos fazer para dar conta de manejar ou de atravessar essa ansiedade, essa angústia que marca o nosso corpo através do adoecimento e muitas situações pela via da psicossomatização, como eu citava, dor de cabeça, dor de estômago, ou mesmo sintomas psicológicos, ao ponto da ansiedade ser tamanha que não damos conta mais de nos relacionar com as pessoas mais preciosas para nós, porque eu estou aqui estando lá, estou aqui com meu filho, respondendo meu chefe, estou no meu trabalho preocupado se meu filho está doente, então a gente acaba não podendo de fato usufruir do aqui e agora, como você cita. A gente posso citar agora, acho que duas formas muito amplas de se trabalhar um pouco, principalmente essas questões mais ansiogênicas. Uma que é o estar no aqui e agora. Tem até o Mindfulness, né? Muito falado agora, se você puder falar disso. Perfeito. É justamente um exercício de vida que a gente fala, que é o Mindfulness, que é justamente estar concentrado no aqui e agora. Por exemplo, nesse momento a gente está dando entrevista. Nós estamos no aqui e no agora? Nós estamos conectados? Sim. Mindfulness justamente, tomara que sim. Justamente sim. O Mindfulness justamente exige isso. Eu tenho que estar, eu necessito também estar conectado no aqui e agora para justamente vivenciar esse momento e ter alternativas e ter possibilidade de vivenciar essa situação. Ou seja, a partir do momento que eu nunca estou no aqui e agora, eu sempre estou num looping muito perigoso e ansiogênico. Ou seja, o Mindfulness ele é muito amplo, mas eu queria falar simplesmente da técnica mais utilizada, que é justamente a conexão com a sua respiração com o ambiente atual. Ou seja, eu me conecto comigo, eu me conecto com o meu corpo e conecto com o ambiente do aqui e agora. É bacana a gente comentar que, na verdade, o que se chamou de Mindfulness é uma técnica já milenar oriental, que é a técnica dos exercícios de meditação, primordialmente começando pela respiração consciente. Exatamente. O Mindfulness é uma técnica que não é tão nova assim na psicologia, né? Mas obviamente que ela bebeu de várias fontes, obviamente até de religiões orientais, de técnica de respiração. Ela fez um filtro ali daquilo que seria importante pelo viés dessas correntes psicológicas, daquilo que seria mais focado, útil, direcionado para tratamento e utilidades nesse momento atual. E também a segunda questão, o segundo grande campo que eu queria pontuar aqui é o que a gente chama de reestruturação cognitiva. O que seria a reestruturação cognitiva? É você estar atento ao que se passa na sua cabeça. Parece algo muito simples, mas as pessoas não se preparam. Ou seja,
Quais os pensamentos que passam mais frequentemente na minha cabeça? Quando eu estou ansioso, que tipo de pensamentos ou de imagens... Os tais dos gatilhos, é isso? Exatamente. Os gatilhos da ansiedade. Existem os gatilhos e através desses gatilhos eu vou ter interpretações, né? Ou seja, vão ativar o meu sistema de crenças. Entendam crenças como a forma como você interpreta essa realidade, os filtros do qual você interpreta essa realidade. Então, uma pontuação que eu faço para aqueles que estão me ouvindo é justamente, será que eu fico atento ao que se passa na minha cabeça em momentos em qual eu estou triste, ansioso, angustiado, com raiva? Ou seja, então uma coisa muito importante é estar atento a esses pensamentos e ver a veracidade desses pensamentos. O quanto, na terapia cognitiva a gente trabalha muito isso, o quanto eles estão distorcidos pela minha tendência de viés. Ou seja, o quanto a minha história de vida, esses filtros que já estão embutidos em mim, que são muito importantes. Será que não seria assim? Será que não tem outras maneiras de olhar para a realidade? Alguém já fez, por exemplo, um exercício de se olhar de cima e verificar como você está se colocando no mundo? Será que não teria outras possibilidades? No modo como você leva o trabalho, no modo como você se coloca diante de si mesmo, e o tempo que dedica e direciona para si, o modo como você se coloca diante do seu cônjuge, diante dos seus pais. Acho que é disso que trata, novos olhares para o modo como você tem se colocado na vida e diante de você. A palavra é flexibilização. Flexibilização. Seja, o quanto que esse padrão de pensamento, esse padrão de interpretação da realidade tem sido rígido e o quanto eu não tenho percebido que ele é meu. Em que sentido? Que ele é tão meu, ele é tão rígido que eu não consigo ver outras possibilidades de se tornar um outro eu, ou seja, sem perder a minha essência. Bacana. Tem o terceiro, você falou primeiro, o segundo, tem um terceiro grupo. E a reestruturação. E a reestruturação. Seriam esses dois pontos. Eu queria... grosso modo, né? Não, maravilha. Queria destacar ainda outras estratégias cotidianas de fácil acesso. Uma delas é o acesso a atividades físicas. Já tem diversos estudos evidenciando o quanto a prática regular de atividade física pode contribuir para a redução da ansiedade. A prática da atividade física, a qualidade do seu sono está diretamente muito importante, bem lembrado. Cada vez mais, principalmente os estudos da neuro, tem cada vez mais relacionados a problemas psicopatológicos com a qualidade de sono. E fato é, noites mal dormidas vão influenciar diretamente na sua ansiedade. Então, a atividade física, a qualidade do sono, a sua alimentação. A alimentação, quão desafiador é com tão pouco tempo livre. Mas até especialmente por isso precisamos cuidar bem, potencializar e aproveitar. Você vê, a gente está elencando vários pontos aqui, claro. Sim, uma conversa pequena aqui e mais uma outra questão muito importante é a nossa rede de apoio. Apoio social, laços afetivos sociais, fator protetivo aí essencial. Aí começaríamos dizendo as oportunidades de aproveitarmos os apoios que temos na comunidade, com amigos, com familiares, para compartilharmos, falarmos dessa dor, não nos sentirmos tão fora, assim, tão ETs, eu estou sofrendo, mas tem outro também ao meu lado que está angustiado, que está em ansiedade, às vezes o compartilhar alivia. Mas tem situações que eu entendo que esse ser escutado e acolhido por alguém numa relação mais de igual não é suficiente, porque esse amigo, esse familiar te escuta, mas te escuta já com o ouvido que ele tem sem treinamento técnico. Então, outra via bem importante que eu sugiro, se a ansiedade ou a angústia estão aí tomando muito conta de você, procure um profissional da área de psicologia. Direcione-se para fazer psicoterapia ou para fazer análise. Você pode procurar um psicólogo, inclusive na nossa clínica que temos aqui no Unibrasil Centro Universitário. Então, num lugar de fácil acesso, na Rua Vitor Ferreira do Amaral, em Curitiba, nós temos a Clínica Integrada de Saúde, com possibilidade de acompanhamento psicológico para crianças, adolescentes e adultos. Então, é muito importante procurar um profissional especializado do campo da psicologia nessas situações. Obrigada por nos escutar, nos aceitar aí, nos acolher. Onde você quer que esteja, espero que você escute isso e que você possa, nem que seja, empregar uma dessas questões, dessas possibilidades para ajudar aí a sua vida. Até breve. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.